Muito obrigado, boa noite a todos. É com todo o gosto que aqui estou mais uma vez convosco e a noite de hoje, nesta hora que gentilmente me foi cedida, vamos tratar deste assunto. Vamos tratar do assunto chamado Lei Moral da Conservação. Já aqui tratamos umas outras no passado, hoje toca-nos isto. E logo por este boneco eu vos queria lembrar uma relação muito particular, quer da Lei Moral da Conservação com o conjunto das leis morais, quer com o universo da lei natural. O que eu quero significar com isto é que a lei natural ou lei divina é como se fosse um universo inteiro. Não tem só as leis morais, tem outros sistemas solares, como sejam as leis da física, da biologia, enfim, por aí dentro. E tem depois um sistema solar onde tem as leis morais, das quais nós vamos estudar hoje a Lei Moral da Conservação. Estas leis divinas ou naturais, das quais há um subconjunto que são as leis morais, têm todas características comuns, onde nós as podemos encontrar no Livro dos Espíritos, na parte terceira diz leis morais, e tem logo uma série de perguntas de início, entre a 614 e 648, que falam das características da lei divina ou lei natural, das quais as leis morais são uma parte. Que características têm essas leis? Vamos começar por ver um conjunto de características de todas, e também das morais, e depois, mais para diante da nossa conversa, vamos entrar nas leis morais e depois detalhar na Lei Moral da Conservação, que é o título da palestra 2. Recordemos que características tem qualquer lei divina. As leis que a ciência estuda também são divinas, são criadas por Deus, nós andamos a descobrir. A lei moral é a mesma coisa. Ok? Então vamos lá a isso. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Portanto, isto são características de qualquer lei natural ou divina. E também das leis morais. Porquê é que eu ponho aqui estes dois pontos de interrogação? Não é por acaso. O que nós ouvimos é a resposta à pergunta 615 do Livro dos Espíritos. E se repararam, em determinado momento pergunta-se: a lei natural é eterna? E a resposta é tão eterna como o seu Criador. É possível? O que é ser eterno? Ser eterno é não ter princípio nem ter fim. Se a lei natural é a lei de Deus, quem é que a criou? Foi Deus. Então teve um início. A lei de Deus teve um início, foi Deus que a criou. Então não é tão eterna quanto o seu Criador, certo? Está mal? Não. Temos é que sempre raciocinar. Por isso estamos no domínio de uma filosofia. E nós, quando precisamos comunicar uns com os outros, eu estou a utilizar neste momento a linguagem, não é? E a linguagem é curta. Costumamos às vezes dizer que não consigo exprimir por palavras os meus sentimentos. Isso é muito comum. Ora, nós aqui também temos um problema. Kardec teve no seu tempo e nós temos hoje. Se nós hoje nos quiséssemos substituir a Kardec e reescrever a resposta a esta pergunta, qual é que era o vocábulo que íamos usar? É que se calhar não conseguimos melhor. Nós costumamos dizer que o ser humano é imortal. Isto é, teve um início, mas a morte não é o fim de nada, não tem um fim, segue. Ora bem, mas nós quando começamos a viver, já existia a lei que nos rege. Então, quer dizer, esta lei, a lei de Deus, é mais imortal que nós, mas não pode ser tão eterna quanto o seu próprio Criador, porque Ele a criou, certo?
que se nós nos tentássemos substituir a Kardec, o que é que íamos escrever? Mesmo hoje, com a nossa linguagem já mais sofisticada. Continuamos a não ter um adjetivo suficiente para descrever este meio termo entre o eterno e o imortal. Estão a ver? Portanto, meus amigos, bem-vindos ao Espiritismo. O Espiritismo obriga a estudar, a raciocinar. Não se esqueçam que, por nós obtermos uma mensagem de um espírito, essa mensagem é mais exata ou de mais qualidade que um qualquer de nós. Calma lá, tudo depende do avanço que o espírito tenha em relação a nós, intelectual e moral. E quando nós recebemos uma mensagem de um espírito, atenção que vai normalmente através de um filtro, né? Que é um médium humano. E, para isso, o médium humano tem que ter recursos nele próprio que entenda, que possa ele depois reproduzir aquilo que lhe foi dito. Portanto, o que é que normalmente acontece? A mensagem que é, por exemplo, escrita num médium de psicografia, que escreve algo que recebe de um espírito, não é normalmente exatamente aquilo que o espírito lhe disse. Certo? Porquê? Porque o espírito comunica-se com ele através de uma ideia. Plasma uma ideia. O médium humano tem que interpretar essa ideia e depois, utilizando os recursos que tem de linguagem, normalmente reproduz. Portanto, a mensagem muito dificilmente é a mesma. Aqui assistimos a isto. O médium que escreveu isto, e foram vários, porque Kardec submetia isto a vários, era o termo que tinha mais próximo daquilo que o espírito lhe estava a transmitir. Que é o que o espírito está a transmitir? Não. Então, não somos mais adiantados do que esse espírito superior para pormos em causa isto. De certeza, certo? Certeza que aquilo que quer dizer é outra coisa. Só que não havia, não há, ainda hoje, não há um vocábulo certo para isto. Estão a ver? Por isso nós temos sempre que estudar. Somos convocados a utilizar sempre a razão. Muito bem. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Tal como vos dizia, portanto, o grande universo está cheio com as leis que as ciências físicas estudam e também com as leis morais. Portanto, ambas, qualquer um dos conjuntos, são leis de Deus. Nós, como filosofia espiritualista, nós estudamos as leis morais, as leis de bem proceder. E para isso, se nas leis físicas a ferramenta utilizada pelos investigadores é a ciência, nós utilizamos um ramo da filosofia que é chamada a ética. É a filosofia moral. E vamos ver que há uma diferença entre moral e ética. Por isso vos refiro já que o que nós utilizamos para investigar as condutas de bem proceder, as leis morais, é exatamente a ética, que é sinónimo de filosofia moral. Se vocês forem a qualquer dicionário da atualidade, encontram isto. Vamos ver mais ou menos o que é que são as leis morais. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las
ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas à humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Não só filosofias espiritualistas como a nossa, o espiritismo, se dedicam a investigar o que é as leis de bem proceder, as leis morais, mas também religiões e outras áreas do conhecimento se dedicam a isto. Claro que nós vamos tentando perceber, nós só percebemos a lei é perfeita, a lei de Deus é perfeita. Nós é que, ao interpretarmos, temos dificuldades, não só da linguagem, mas até de a perceber. E por isso vamos mudando também a escrita da lei que vamos interpretando, ok? Lembrem-se que, por exemplo, no tempo de Moisés, a lei de Deus era uma lei muito dura, muito áspera, os 10 mandamentos, etc. Não sei o que mais. Depois veio Jesus Cristo e a lei já era a boa nova. Já não era olho por olho, dente por dente, já era perdoai, 70 vezes 7, etc. Por aí adiante. Portanto, a lei era sempre a mesma. A forma como os homens a percebem é que vai mudando ao longo do tempo. Muito bem. Portanto, a partir daqui, na palestra, nós já vamos mergulhar mesmo no conjunto das leis morais. Como é que elas nos aparecem? Ora, ela aparece-nos, nós todos vimos programados da mesma maneira. Nós todos vimos programados, cá com uma vozinha interior, às vezes a gente chama a sabedoria, outras vezes dizemos que é a consciência, e que se revela quando nós somos sujeitos, por exemplo, a um problema novo, que nós nunca passamos no passado, e nós sentimos uma vozinha cá dentro, na dúvida, é bem, é mal, sigo este caminho ou sigo aquele. Nós vimos todos programados com isso, vimos com a noção do bem e do mal, ok? E claro que isto vai se apurando ao longo das encarnações. Hoje, há pequenos detalhes da nossa vida que nós já sabemos como resolver, mas no passado, de certeza que eram uns problemas morais muito sérios. Como também hoje, aqueles problemas que nos afrontam, muito provavelmente daqui por 2 ou 3 encarnações, já são coisas simples, a gente sabe como resolver, é normal, é natural. Portanto, há um progresso ao longo das várias encarnações, mas vem sempre programada dentro de nós, como na consciência. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esta frasezinha parece curtinha, mas tem muito que meditar. Reparem, o que é que ela diz? A moral funda-se. Se funda, se algo se funda, significa que algo se baseia. Portanto, é um produto. Ou se baseia, ou tem de trás alguma coisa. Então, baseia-se ou tem de trás o quê? A observância da lei de Deus. Observância, o que é observar uma lei? Se vocês pegarem no Diário da República de hoje, observar uma lei que lá vem é lê-la, interpretá-la e daí deduzir a moral. É uma orientação para a conduta. Pode estar errada, pode, mas é aquela que a gente consegue determinar que eu devo me comportar assim para observar, para estar de acordo com o decreto-lei ou com a lei. Portanto, a moral também é isto. A moral pressupõe de trás dela o uso da razão para que saia uma orientação, ok? Há uma diferença entre isto, a orientação que sai, e a limpeza do processo pelo uso da razão, a que se chama ética. É nisto que devemos investir. Vou-vos dar um exemplo que vem no Livro dos Espíritos, sobre a pena de morte. Vamos ver umas perguntinhas e vamos nós pensar sobre isso. Vamos ver. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Pergunta, depois de termos ouvido isto,
pena de morte é moral? É bem proceder ou é mal proceder? Exatamente. É, sim e não. Tem a ver com os costumes sociais. Estão a ver? Reparem, neste mapa mundo que aqui está, nos países que está a vermelho, ela é bem proceder, é legal. Isto é bem proceder que um juiz nestes países mande matar aquele assassino que se prova em tribunal que matou outro. No entanto, nas que está azul, onde nós nos incluímos, nós, no nosso caso, desde há 150 anos, que já não é bem proceder, é mal proceder. Então já não se manda matar o assassino que se prova que matou outro, mas manda-se para a cadeia 20 ou 25 anos, ou o que é. Então, peraí, e se o juiz agora fosse espírita, como é que, estando nos Estados Unidos, dizia que é moral e vindo para Portugal dizia que era imoral? O espiritismo não se pode regular por isto. Não pode andar ao sabor nem dos locais no mundo, nem dos tempos. Portanto, estamos a ver que a moral tem a ver com os costumes sociais. Mas é fácil de perceber, o raciocínio feito nestes países é diferente. Portanto, nós temos que investir na forma do raciocínio, que é a ética, justificar aquele comportamento, ok? Baseado nisto, vamos agora perguntar. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, se Deus nos deu a inteligência para distinguir o que é bem do que é mal, a pena de morte é ética? Não. É antiética em qualquer lugar, mesmo onde ela é imoral. Mas cuidado, Deus deu-nos a inteligência para chegarmos a esta conclusão. Então nós temos que justificar. Então vamos justificar. O homem é imperfeito, não é? É imperfeito aqui e é nos Estados Unidos. Se é imperfeito, pode errar aqui, pode estar nos Estados Unidos. E já muitas vezes vimos que juízes se enganaram a mandar matar um assassino, que mais tarde se vê a concluir que não, afinal ele não era o assassino. Então, se assim se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. Ok? Nós, nesse particular, em termos morais éticos, já estamos mais adiantados, porque já não atribuímos a pena capital, porque podemos nos dar mal. No entanto, há outros países que ainda não. Claro, até o próprio Livro dos Espíritos explica isto. Ora, reparai. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Certo? Quando estiverem mais esclarecidos, vão perceber isto. Mais esclarecidos e, de novo, o uso da razão. Bem-vindos ao Espiritismo. Uso da razão. Ok? Muito bem. Então, significa que o Espiritismo se pauta pela ética e influencia a moral. Isto é, o Espiritismo tem que justificar porque é que algo é bem ou mau. Não é porque o Presidente do Centro ou o nosso companheiro que está ao nosso lado se comporta de determinada maneira que isso é garantia que seja bem ou mau. Porque o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem. E o bem continua a ser mesmo que ninguém o pratique. Esta história que toda a gente faz não é justificação para o espírita, meu amigo. Portanto, nós somos convocados a justificar, pelo uso da razão, porque é que determinado comportamento é bem ou mal. E quando nós justificamos isso, utilizando a ética, lá está a filosofia moral, nós dizemos ao nosso amigo, olha, proceder bem, neste caso, é assim, por isto, por aquilo. Ao fazermos isto, estamos a dar uma orientação moral, uma orientação de costume. E então estamos a influenciar as pessoas ao nosso lado a ir naquele sentido. Estão a ver? Lá está o tal costume, para ensinar-se o costume social. Bem, passa de pais para filhos, etc. Vai ser, mas não quer dizer que esteja certo. É preciso sempre raciocinar e justificar porquê. Uma forma simples de nós podermos sempre avaliar o que é bem e o que é mau é através de eu utilizo uma metáfora da moeda. Imaginai uma moeda de euro. Uma moeda de euro tem uma cara e uma coroa. Na cara há duas regrazinhas que vêm no Livro dos Espíritos, duas perguntazinhas que se relacionam com o relacionamento entre nós seres humanos.
que é com que nós relacionamos com isso, mas não só, também nos relacionamos depois com a natureza. Aquilo que não é o ser humano, os animais, as plantas, está no outro lado da moeda. Então vamos ver no lado da sociedade. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Portanto, qualquer moeda tem uma parte de prata no meio e uma parte, digamos, de ouro na volta. A de prata é fácil de entender, às vezes nem sempre de cumprir, mas mais ou menos lá chegamos. Não façam aos outros, não queres que façam a ti, certo? Mas atenção, mais difícil é esta outra. Não basta não fazer mal, é preciso fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra. Exemplo, imaginai que tem um amigo vosso ou uma amiga que está a atravessar um problema que vocês já atravessaram. Vocês conhecem bem o amigo ou a amiga e sabem como é que ela pensa ou ele pensa. E vocês sabem que ele está aí num caminho que vocês verificaram pela vossa experiência que esse não é o bom. Mas vocês sabem que se lhe disserem o que pensam, que não é exatamente o que ela quer ouvir, são capazes de estragar a vossa amizade. Então vacilam entre digo ou não digo. Se não disserem é mal. É preciso, não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem possível para evitar que mal maior ocorra. É preciso ter a coragem, com calma, dizer-lhe, desculpa, aquilo que eu te vou dizer não é exatamente o que tu queres ouvir. Contudo, manda a minha consciência que eu te diga que, quando eu passei por esse problema, eu resolvi desta maneira, achei que era bem proceder desta maneira, por isto, por aquilo, agora tu decidirás o que queres, certo? Do outro lado da moeda... Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. No outro lado da moeda está a relação com tudo aquilo que não é sociedade humana. Animais, plantas, nomeadamente. Só há uma regra, é evitar o excesso. E aliás, isto tem muito que ver com a lei que hoje vamos estudar, a lei moral da conservação. Portanto, é legítimo nós matarmos um animal ou uma planta para nos alimentarmos, é ilegítimo nós matarmos um animal ou uma planta por prazer e desperdiçarmos essa carcaça. Ok? Como tudo na vida. Como ele dizia, se comeres muito, vais pagar. É a mesma coisa. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E por isso mesmo é que, completando o quadro, me parece isto agora. Ok? A lei moral da conservação, junto com as outras, da liberdade, igualdade, destruição e tal, por aí adiante, girando à volta daquela última, que é a lei de justiça, amor e caridade, que é o sol do nosso sistema solar, dentro do grande universo da lei natural. Ok? Esta relação está entendida, não é? Então agora mergulhemos aqui neste satélite, a lei moral da conservação. Ora bem, a lei moral da conservação, vocês podem, na terceira parte do livro dos Espíritos, ela está entre a pergunta 702 e 727. Vamos abordá-la segundo estes capítulos que aqui estão. Vamos olhar para o instinto de conservação, vamos olhar para os meios que Deus põe à disposição para conservarmos a nós e ao que está à nossa volta, o gozo dos bens terrenos, necessidade versus
o supérfluo e os sacrifícios, as mutilações. Vamos começar pelo instinto. Mas antes disso, dar-vos um exemplozinho do que é que vamos falar com o filme. O homem é insaciável, infelizmente. É isto que a gente quer evitar ao entender bem a lei moral da conservação. Como vos dizia, vamos começar pelo instinto. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. Portanto, todos os seres da criação vêm, no seu grau mais ínfimo do princípio inteligente, seja instinto ou mais adiantado já a inteligência, vêm com o instinto de conservação. Nuns é de forma automática, como é, por exemplo, nos animais. Os animais, por exemplo, só matam para se alimentar. O homem, infelizmente, mata por prazer. Já não é só para se alimentar. Mas, portanto, isto é tudo um ciclo. Todos têm que progredir e têm que perceber moralmente as questões da conservação. Relativamente aos meios, vamos olhar para como é que eles são atribuídos, a capacidade de produção da terra, a falta de meios, as provas e as dietas. Também vamos falar das dietas. Vamos começar pela atribuição. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil.
O supérfluo nunca o é. Portanto, nós temos todos os meios necessários para vivermos, sobrevivermos, o que vocês quiserem chamar. Quando nós enfrentamos dificuldades é porque não soubemos utilizar bem a nossa inteligência e estamos a abusar, estamos a ir para além do necessário. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente, o homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Portanto, de novo, um apelo apenas ao necessário. Quando nós fazemos como vimos naquele boneco, é uma ânsia de produzir, de consumismo e tal, começamos a ter muito lixo, muita porcaria, muita toxicidade e, claro, o planeta retrai-se. Quando nós produzimos demasiado, há de faltar noutro sítio, retrai-se. Se nós usarmos a inteligência e nos contentarmos apenas com o necessário, é uma terra pródiga. Este planeta é uma terra pródiga. É comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com indolência. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência não cessam de fazer para melhorar a condição material dos homens, e apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, não se podendo de modo algum comparar os anos mais calamitosos do presente aos de pouco tempo atrás. Por toda parte, a ciência é chamada a contribuir para aumentar o bem-estar. Portanto, nós só temos falta de recursos porque há pessoas que olham muito para o seu umbigo e não repartem com outros. Falta-lhes a caridade. Claro que a ciência aqui vem ajudar e vem também permitir que a distribuição se faça mais equitativamente. Mas enquanto só pensarmos em nós, vai faltar alguém. Porque a Terra tem o necessário. Não tem é para mais do que isso também. Portanto, temos que aprender a viver com o que temos e distribuir junto com os outros. E devemos ser caridosos. Não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e onde a privação daquilo de que ele mais necessita seja uma consequência da força das coisas? Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer e à qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, caso sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades. Se a morte vier a atingi-lo, deverá submeter-se a ela sem murmurar, refletindo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de sua resignação. Portanto, é legítimo ao homem utilizar a sua inteligência para contornar os obstáculos que se lhe põem na vida, sem prejudicar outros. Mas se mesmo assim, utilizando todos os recursos que tem, não consegue ultrapassar e pode chegar ao extremo de a morte lhe tocar à porta nessa execução dessa prova, tem que resignar-se, porque há de haver umas razões lá atrás e todos vamos morrer. Portanto, isto aí não, e a morte não é o fim de nada, ok?
Nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se? Sim, mas seus alimentos guardam relação com sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Portanto, temos que ter a noção que nós, neste momento, a nossa alimentação já não se compara nada com a alimentação dos homens das cavernas, não? Os homens das cavernas nem conheciam o fogo, comiam carne crua, não era? Peixe cru, etc. Nós hoje já não conseguimos comer isso. Portanto, tudo guarda uma certa relação no mundo em que estamos. Claro que a nossa alimentação é capaz de ser muito pesada para encarnados em níveis superiores, em que se alimentam já de coisas mais liofilizadas, etc. Portanto, tudo isto guarda uma certa relação. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. A natureza traçou limites aos gozos? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis a vós mesmos. Portanto, é absolutamente legítimo nós gozarmos os bens que estão à nossa disposição. Inclusivamente, Deus até nos dá alguns atrativos. Nós gostamos de determinada coisa e sentimos atraídos para fazer determinada coisa. Claro que esse atrativo é uma espécie de também chamariz para que nós saibamos usar a razão e medir o que é necessário, o que é excesso, o que é a necessidade. E claro, se nós nos excedermos, lá vem o dominó. A gente bate uma pedra e depois ela vem nos bater a nós também, à volta. Portanto, é para isto, é assim que se deve interpretar o gozo dos bens terrenos. Não há nada que nos esteja inibido. Somos nós próprios que acabamos por nos inibir, nem que seja porque a pedrinha do dominó, a última, vem bater em nós e caímos nós. Ok? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Lá vai outra vez o dominó. Aqueles que, por serem egoístas e atraírem a si o que está a faltar aos outros, o dominó vai bater-lhes. Se não bate agora, bate mais tarde. Ok? Portanto, cuidado com isto. Cuidado com isto. Nós, normalmente, o homem de bom senso, pela sua inteligência, pela sua razão, o espírita, sério, que estuda, o que entende, certo, conclui isto com facilidade. Outros têm que levar pancadas na vida. Mas mesmo assim há muitos que se metem nos exageros. E claro, a vida é uma pagadora terrível. Traz-nos a coisa. Portanto, tenhamos cuidado. Já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se suportarmos devidamente, poderão elevar-nos os que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem, quando não concorrem para o bem dos outros. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se submete, o homem só pensa em si mesmo, é egoísta. Quando sofre pelos outros, pratica a caridade. Portanto, sacrifícios voluntários só se for com uma ideia caritativa. Se for com uma ideia só de uso para nós, a pensar que é só para nós, não vale nada.
Ok? Portanto, em função dos outros, muito bem. E aí pode-se falar... A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Portanto, nós temos a obrigação de tratar deste corpinho, o jumentinho que temos, para podermos trabalhar e progredir. Portanto, é nosso direito. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Procura do bem-estar é legítima, desde que não seja à custa de outros, desde que não diminua a nossa saúde e as nossas forças morais. Ok? A abstenção de certos alimentos, prescrita por diversos povos, tem algum fundamento racional? É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Ok? Isto tem pouco que saber. É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudica a saúde. A alimentação animal é contrária à lei da natureza? Na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exija o seu organismo. Sem excessos, porque não podemos fugir à nossa natureza. A carne alimenta-se da carne, sem excessos. Os animais, só com instinto, só matam para se alimentar. Nós é que, infelizmente, metemos em excesso e matamos por prazer. Mas não conseguimos fugir à nossa natureza. A carne alimenta a carne. Vamos alimentar-nos conforme nos exige o nosso organismo. A abstenção da alimentação animal ou de outra qualquer como expiação tem algum mérito? Sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Mais nada. O resto, as teorias dietéticas, se forem benefício dos outros, muito bem. O resto, não como carne, não como peixe, não como vegetais, porque... O quê? Porquê? Se forem benefício dos outros, se tiraste de ti para dar aos outros, encantado. Agora, se tu precisavas, não. Podes comer tudo o que tu puderes, inclusive a carne. Porque carne alimenta a carne. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem e dos animais? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode agradar a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe será desagradável. Já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se suportarmos devidamente, poderão elevar-nos os que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem, quando não concorrem para o bem dos outros. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se submete, o homem só pensa em si mesmo, é egoísta. Quando sofre pelos outros, pratica a caridade. Caridade, caridade, caridade. Sem caridade não há salvação. Há algumas correntes religiosas que utilizam os sacrifícios e as mutilações, às vezes chamam-lhe promessas, chamam-lhe isto e não sei o que mais. Se for em benefício do próprio, vale zero. Se for em benefício dos outros, encantado. Mas tenham cuidado, porque uma pessoa mutilar-se a cumprir uma promessa, é difícil justificar que isso seja benefício para alguém. Já é difícil justificar que é do próprio, quanto mais justificar que é pelo outro. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu baseei-me nestes livros que aqui estão. Estes são os da codificação básica, mais o que é o Espiritismo. Aqui são 2 livros de filosofia. O Universo Elegante é de física quântica, interessante também para perceber as questões da conservação. Aquele filmezinho que vimos
das Leis Morais está aqui, é editado pela Federação Espírita Portuguesa. Eu estou a gravar, como habitualmente, esta palestra e vou publicá-la daqui por 1 ou 2 dias. Vou publicá-la neste canal Espiritismo JG, do YouTube, é só escrever em Espiritismo Espaço JG. E também me apanham também aqui no Facebook, se quiserem interagir comigo. E tem aqui o meu e-mail, caso o tempo que sobre para perguntas e respostas não dê para responder às perguntas todas, ponham sempre escrever-me, eu terei todo o gosto em responder. Estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer sobre este assunto ou outro. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos, no final deste momento de conversa e partilha de conhecimento, vamos recolher ao nosso íntimo, refletindo sobre o que hoje podemos recordar e matizar sobre esta lei moral em particular, a da conservação, e vamos louvar o Criador por nos ter criado esta obra onde nós nos encontramos inseridos e que é perfeita, que é de uma imensidade incalculável, mas que vejamo-la como vejamos e que é sempre uma forma reduzida, ela é mesmo perfeita, mesmo quando nós a interpretamos erradamente. Louvado seja, Senhor, por essa perfeição e por essa obra que nos permites desfrutar. Agradecemos ao Senhor a inteligência. Essa ferramenta que nos permite exatamente perceber não só a obra de Deus, mas as leis que a regem. E, nomeadamente, perceber como interagir com essa obra, com os outros seres da criação que estão à nossa volta, sejam eles os humanos, os materiais, os vegetais ou os minerais. E nisso cabe uma palavra de agradecimento muito particular ao facto de nos ter permitido, nesta encarnação, neste momento, nós podermos desfrutar dos conhecimentos que esta doutrina tão lógica nos permite, que é o Espiritismo. Mas por fim, Senhor, pedir-vos que, dada a nossa imperfeição relativa, nos possas sempre iluminar e trazer à razão, seja por intuições diretas ou por intuições que nos possam ser trazidas por outros espíritos protetores, sejam os desta casa, sejam os nossos mentores espirituais individuais de cada um de nós, que nos tragam essas intuições no sentido de, ao enfrentarmos as provas que vimos nós aqui hoje, que apenas se devem a nós próprios, ao nosso egoísmo, que fazem faltar o necessário a outros e que a lei da causa e efeito nos vai devolver num futuro essa falta. Que nesse momento, quando enfrentamos essas provas que são devidas a nós próprios e que vem a tendência de desespero, de desânimo, nos ajudeis, Senhor, nos envieis os bons emissários e nos recordeis que tudo passa, as provas são para nos estimular a nossa capacidade de as vencer e que um futuro de esperança e um futuro risonho nos espera desde que nós compreendamos a lei de Deus. Bem-aja, uma boa semana a todos.